Hoje o formato do vídeo é um pouco diferente, eu vou responder a um comentário, na verdade não responder porque não foi uma pergunta, mas eu vou comentar esse comentário que eu recebi aqui no canal a respeito do cooktop de indução e claro, eu gostaria da opinião de vocês também. Mas vamos lá que o comentário é bem extenso, vou colocar ele aí na tela e a gente vai lendo, lembrando que essa é minha opinião sobre esse comentário, eu como usuário de cooktop de indução por muito tempo e não há problema nenhum em cada um ter a sua opinião, né? Cada um teve as suas experiências, cada um teve as suas vivências, isso aqui é só um complemento a mais ali que acho que pode agregar alguma coisa aqui no vídeo. E claro, deixa a sua opinião aí também. Mas vamos lá, o comentário é o seguinte: tem que ter perfil de quem não gosta de cozinhar e usa muito serviço delivery. Nesse caso já complica um pouco para mim, eu como um bom usuário de cooktop de indução, de fogão em geral, praticamente não pedimos serviço delivery aqui, cozinhamos desde o café da manhã, almoço, até que na janta a gente acaba aquecendo, a gente não tem o costume de jantar, quando come alguma coisa, aquece alguma coisa do almoço, ou come alguma fruta, ou qualquer outra coisa, a gente aqui em casa não tem o hábito de jantar, só quando é sábado ou é sexta que a gente gosta de preparar, escolhe ali um bom corte de carne e prepara ali com outros acompanhamentos. Nesse caso para mim soou muito estranho porque eu utilizo muito cooktop de indução, a gente cozinha todos os dias e raramente utiliza ali serviços de delivery. Mas vamos lá. Na sequência é mencionado que iria comprar, que pesquisou muito, assisti vídeos e conversei com compradores emocionados e outros revoltados, né? Aí eu pergunto, né? Tem alguém que comprou o cooktop de indução e se sentiu totalmente insatisfeito e revoltado na utilização do cooktop? Deixa nos comentários já também. Aí a conclusão que foi tirada, se você cozinha de verdade, não compre, né? Assim, eu não vejo nenhum tipo de limitação em relação a tipos de preparo em você usar um cooktop de indução ou utilizar um cooktop a gás, ou até mesmo utilizar um fogão a lenha, qualquer tipo de fogão. Na verdade, qualquer tipo de alimento, quando você vai preparar, você com uma pequena experiência ali em preparação de alimentos, você consegue fazer aí em qualquer tipo de equipamento ou qualquer tipo de fogão, você consegue elaborar ali um bom prato, uma boa refeição. Mas vamos continuar. O cooktop tem o apelo estético e de facilidade de limpeza. Isso aí é inquestionável, né? Não tem nenhum tipo de fogão que tenha o aspecto de boniteza, de estilo e de limpeza melhor do que o cooktop de indução. Isso aí não tem nem o que discutir. Fora isso, é uma onda do mercado de consumo, pura ilusão para cozinheiros de verdade. Em relação a ser uma onda de consumo, eu tenho as minhas dúvidas, né? Apesar de ter um bom tempo já, apesar de não ser tão conhecido assim ainda, mas já tem um bom tempo que os cooktops de indução estão no mercado. Falando de Brasil, no caso, que sempre demora um pouco mais para chegar a esses itens, mas o cooktop de indução é um item bem antigo já. Agora, sei lá, uns 4 anos para cá, ele se popularizou mais aqui no Brasil e a tendência é se popularizar cada vez mais por vários motivos, tanto facilidade de limpeza, maior precisão ali de temperatura, mais bonito, mais fácil, mas um ponto que pesa muito também em geral, essa onda de você utilizar energias renováveis, né, de você gerar sua própria energia, quem está instalando painel solar em casa, essa coisa do tipo, já é mais um belo motivo para eliminar de vez ali a utilização de gás natural, de LP, qualquer tipo de gás ali na cozinha, já que você tem energia, entre aspas, de graça, nada melhor do que você utilizar no fogão também. Na minha opinião, quando fala tipo em modinha de mercado, digamos assim, é mais para produtos que tem um apelo de escolha, que não em si em funcionalidade, né? Quando você coloca os pontos positivos e os negativos, quando você vê que são coisas totalmente diferentes, aí não é uma questão de modinha de mercado, né? É uma questão de escolha, de mudança de verdade. Mas vamos continuar. A explicação agora. Explico, para ter uma cozinha moderna com o cooktop, tem que comprar um que tenha sensibilidade para a panela pequena. Do contrário, a indução não vai sentir que tem a panela, inviabilizando esquentar, fazer pequenas porções de alimentos. Nesse caso aqui é uma questão bem comum que acontece quando você utiliza ali uma panela pequena no cooktop de indução e o cooktop não reconhece a panela, você não consegue utilizar ali a panela pequena, mas vocês sabem que nesse caso em específico, inclusive já tem alguns vídeos aqui no canal mostrando na prática esse detalhe que quando isso acontece, quando você não utiliza panelas corretas. Quando você utiliza a panela correta, por menor que a panela seja, ela vai funcionar sem nenhum problema no cooktop de indução. Agora, quando você não utiliza a panela correta, até mesmo as que não são tão pequenas assim, em algumas bocas elas acabam não funcionando, isso é verdade, mas porque não está sendo utilizada a panela correta e não que você não consegue utilizar nenhum tipo de panela pequena no cooktop de indução, são coisas diferentes. E claro, além do tamanho da panela, isso aí é uma coisa que serve tanto para uso no cooktop de indução
quanto no cooktop a gás, ou até mesmo em qualquer tipo de fogão. O recomendado é você utilizar as dimensões da panela de acordo com as dimensões da boca. Para ser uma coisa mais eficiente, reparem lá que no seu fogão a gás ou no seu cooktop de indução tem umas bocas maiores e umas bocas menores. Ou seja, por que você vai colocar uma panela pequena na boca grande? Você vê que a sua panela ela vai pretear tudo, porque o fogo ele vai, ainda mais se o seu fogão a gás não estiver bem reguladinho, o fogo ele vai na lateral da panela e o fogo ele só deve atingir o fundo da panela. Então, de qualquer forma, além de você utilizar a panela correta para o cooktop de indução, você também tem que utilizar as posições corretas na hora de você utilizar o cooktop, e isso serve para qualquer tipo de cooktop. Panela pequena nas bocas pequenas, panela grande nas bocas grandes. Mas vamos lá, as panelas devem ser de material específico e fundo chato. Claro, tem esse detalhe que você tem que usar a panela específica. Eu só não gosto muito desse termo porque as panelas que você usa no cooktop de indução, elas têm muita variedade hoje em dia. Você tem as panelas de inox, você tem as panelas de ferro fundido, você tem algumas panelas de aço. E detalhe, antes de ter cooktop de indução, primeiro surgiram as panelas de fundo triplo, por exemplo, que são as mais utilizadas em cooktop de indução. Não é uma coisa que surgiu para o cooktop de indução, no caso o cooktop de indução veio depois do surgimento dessas panelas de fundo triplo. Então, sim, tem que ser uma panela específica, mas eu só não gosto de usar muito esse termo porque parece ser uma coisa muito difícil, muito distante de você conseguir. E hoje em dia também o preço ele tá bem pareio ali. Se você pegar uma boa panela ali fundo triplo e uma boa panela de alumínio, que são as mais populares no mercado, não vai ter aquela diferença grande no preço. É mais questão de escolha entre um material e outro mesmo. E o fundo ser chato, isso aí é até bom para os cooktop a gás, porque não vai deixar a sua panela ali ficar balançando ali, até é perigoso isso. A panela tem que ficar estável ali em cima da boca, mas isso é uma verdade também. O fundo tem que ser plano e chato aqui na panela. A ligação elétrica tem que ser unitária, sem compartilhamento, com um disjuntor específico, e quando falta energia, você fica sem usar o equipamento. Isso aqui é uma pura verdade também. O cooktop de indução, além de ele ser um equipamento eletrônico que tem ali os seus pontos mais sensíveis, digamos assim, tem uma placa, tem componentes ali. Além disso, ele é um equipamento potente, não que ele vai usar a potência máxima todo o tempo. Tem vídeo aqui no canal mostrando na prática o consumo do cooktop de indução ali durante o uso. Mas por ele ter uma potência nominal alta, tem que ser feita uma instalação correta sim, e isso é uma coisa não exclusiva do cooktop de indução. Qualquer aparelho, equipamento de mais potência na sua casa, quando você quer fazer uma instalação correta, quando você faz um dimensionamento correto para não ter aquele problema de ficar derretendo o fio, ficar derretendo a ponta do fio, queimar tudo ali a ponta da tomada. Vocês já viram muito isso? Chuveiro, por exemplo, tudo derretido os fios ali. Isso aí não tem nada a ver com o chuveiro, não tem nada a ver, isso aí tem a ver com a má instalação, basicamente isso. E o cooktop de indução não é diferente. Então isso aí não é uma coisa exclusiva do cooktop de indução, isso aí é uma coisa exclusiva de qualquer eletrodoméstico, forno, air fryer, até secador de cabelo, tem uns modelos mais potentes. Tem que ter uma instalação adequada, né? Você não pode sair ligando de qualquer jeito, porque senão você vai ter problema, você vai aquecer o fio, vai queimar ali, você pode até queimar o equipamento. Então não é uma coisa exclusiva do cooktop de indução, mas sim tem que ter uma instalação correta. Inclusive aqui no canal tem o passo a passo de como você faz essa instalação também. E questão de faltar luz, aí não tem jeito, né? Mas quando a gente faz o contra ali em relação ao gás, do mesmo jeito o gás, quando ele acaba, você fica na mão também. Diferentemente do gás, você pode se prever, né? Você pode ter um bujão extra ou consegue ligar. Mas no caso do cooktop de indução, se você quiser se prever, você também consegue. Se quiser montar um sistema de bateria, qualquer coisa. Mas é uma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos aqui do canal. Se você mora numa região que é uma coisa constante, sempre se você tem problema de falta de luz, claro que não vai ser interessante, na verdade não vai ser interessante você utilizar nenhum tipo de equipamento, né, digamos assim, porque toda hora a sua região vai te deixar na mão em relação à falta de luz. Eu vou me usar como exemplo também de todo esse tempo que eu tenho o cooktop de indução. Nunca teve nenhuma situação que ficasse sem luz ali na hora do almoço, na hora que eu tava precisando, mas voltando lá, quando eu morava com a minha mãe e tal, e na época que ela utilizava ali o fogão a gás, eu lembro várias e várias vezes que toda vez o gás acabava ali domingo, na hora que tava quase finalizando o almoço, talvez a janta. Isso é uma coisa bem comum de acabar o gás ali na hora que você mais precisa.
E vindo para agora, de todo esse tempo que eu utilizei, que eu utilizo o cooktop de indução, nenhuma vez eu fiquei na mão. Claro, se eu morasse numa região que tivesse um problema constante de falta de luz, aí poderia ser um problema para mim, sim. E se mesmo assim eu quisesse ter um cooktop de indução, eu teria que me virar em fazer algum tipo de sistema ali para eu nunca ficar na mão nesse caso. Mas vamos lá. Fora os riscos, trincas e quebras do material cerâmico que forma a superfície do cooktop. Por fim, o cooktop exige uma base e uma bancada de instalação em pedra ou madeira. Em relação à qualidade do vidro, esses problemas de trinca, quebra, quando a gente fala em cooktop a gás também, até falei acho que no vídeo passado isso, a resistência que um cooktop de indução tem em relação à resistência que um cooktop a gás tem, o cooktop de indução ele é bem superior, porque toda a superfície do cooktop ela é de forma inteiriça, ela não tem nenhum tipo de furo, nenhum tipo de nada que venha ali deixar o vidro mais fraco. Todos aqueles furos que fazem para colocar as bocas do fogão, colocar ali os acendedores e tal, aquilo vai deixando o vidro mais fraco, ou seja, o risco de quebra, tanto acidentalmente quanto quebrar do nada, tem até uns casos aí na internet que você pode ver, de quebra da base do cooktop, no cooktop a gás, ele é muito superior ao cooktop de indução. Então assim, nesse caso aqui eu discordo totalmente, porque você tem bem mais segurança utilizando o cooktop de indução do que o cooktop a gás. Em relação a você precisar de uma base, uma bancada, isso aí é fácil, né? Aí não tem nem o que fazer. Aí já é eu não entendi bem qual foi a colocação aqui do comentário, porque eu já não sei se está fazendo a comparação de um cooktop, que é só a parte de cima do fogão, digamos assim, ou de um fogão de piso convencional, porque independente do tipo de cooktop, na verdade o cooktop a gás você tem que ter uma base mais sólida ainda, você tem que ter uma base melhor, porque ele tem mais risco de quebrar do que o cooktop de indução, mas ambos os modelos sim, você precisa de uma bancada, qualquer cozinha você vai precisar de uma bancada, você vai precisar de uma base legal ali para você instalar o seu produto, isso aí não tem nem o que falar. Mas vamos lá. Por outro lado, vencida a etapa de escolha do cooktop, participar o forno, pois quem cozinha de verdade precisa de um forno, né? Se você não é um cozinheiro de verdade e não tiver um forno, você não é cozinheiro, tem que ter forno. Entretanto, quem compra o cooktop precisa entender que seu forno terá que ser comprado à parte. Nesse caso aqui, eu acho que já está sendo feita uma comparação entre o cooktop normal, esse cooktop só a parte de cima, só o fogão de cima, com um fogão de piso, né? Aquele fogão que tem a parte de cima dos queimadores e o forno junto. Acho que já não é uma comparação entre cooktop de indução aqui, né? Porque tanto o cooktop a gás ou o cooktop de indução, você vai ter que comprar um forno separado, né? Não tem nem o que falar. Mas comentando sobre isso, eu acho a escolha bem mais assertiva você ter um cooktop e um forno separado do que os dois juntos, né? Eu não vejo nenhum motivo para você ter tudo só em um produto, porque você vai conseguir mais eficiência, você vai conseguir ter equipamentos mais personalizados, você vai conseguir mais disposição de espaço para estar acomodando eles, você vai conseguir mais agilidade ali no processo, porque se você não instalar o forno ali bem embaixo do cooktop, digamos, você instala ali o forno numa torre quente, né, ali junto com micro-ondas, alguma coisa do tipo, que é uma coisa bem comum que as pessoas fazem. Uma coisa que eu acho muito mais prática de ser utilizada é ali embaixo do cooktop, você instalar uma gaveta com utensílios, né, que ali na hora do processo sempre falta aquela tampa, sempre falta aquela colher, aquela faca, qualquer coisa, então está tudo ali na sua mão. É bem mais prático do que você ter uma coisa ali embaixo do cooktop que você não vai usar para nada, só vai usar às vezes quando você está utilizando o forno. Então, entre vários motivos, eu acho bem melhor você ter um cooktop separado e um forno separado. Mas vamos lá, forno a gás é mega caro. Forno a gás separado é mais caro que os elétricos, sim. E forno elétrico tem que se atentar para um forno que cabe pizza. Aí já é uma coisa pessoal, né? Tipo assim, às vezes você nem gosta de pizza, então você não precisa ter um forno que cabe uma pizza, né? Ou de repente você nem quer colocar a pizza inteira. Então é uma utilização pessoal, né? Cada pessoa tem ali as suas dependências, as suas necessidades em relação a escolher um eletrodoméstico. Por exemplo, você compra lá uma lava-louça de, sei lá, 18 serviços, só que na sua casa mora só você, 3 pessoas, digamos assim. Eles utilizam ali no dia a dia ali sempre 3, no máximo 6 serviços. Então assim, não precisa você comprar uma de 18. Então eu defendo bastante essa parte de você ter ali o eletrodoméstico, o elétrico, qualquer coisa que você for ter, seja compatível ali com o seu uso, né? Para você ter aquela otimização ali. Resumindo, o que você pagou, você está usando. Você não pagou uma coisa só para estar guardada lá, ocupando espaço. Mas vamos lá. Foi mencionado aqui frango e bolo. Realmente esses itens são coisas que são muito preparadas no forno, então qualquer forno do mercado acho que cabe
esses itens. Até tem um vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo já, utilizando aquele forninho, aqueles forninhos tipo air fryer de 25 litros só. E eu preparei um frango gigante até, que um frango considerado grande, naquele forninho pequeno, e não demorou tanto tempo assim comparado a outro tipo de forno. Eu até falei, na época eu falei bastante sobre isso, de você ter, por exemplo assim, eu vou ter um forno de, sei lá, 80 litros, mas o máximo que eu utilizo ali é um pedacinho, ou seja, você vai gastar muito mais energia para manter, para aquecer todo o sistema, tipo, sai muito mais caro se você não utilizar todo o espaço. Então por isso sempre ter aparelhos elétricos ali em relação dimensionada ali para o teu uso, né? Depois de muito pesquisar, entendi que um bom forno elétrico tem que ter 40 a 60 litros. É um volume, acho que um volume legal aí, 40 a 60 litros, você não fica na mão em nenhum tipo de preparo. E uma potência altíssima que faz o equipamento similar, chegando próximo da eficiência de um forno a gás, mas nunca fica igual. Aí já é uma questão de escolha também, mas pela minha experiência, pelo que eu vejo, hoje os fornos elétricos eles são muito mais eficientes, traz muito mais opção de utilização do que os fornos a gás. É outro patamar, digamos que os fornos elétricos estão na frente dos fornos a gás. Coisinhas simples como timer, a se regular a temperatura de forma mais precisa, ele mantém a temperatura de forma mais precisa. São coisas assim que tem nos fornos a gás sim, mas são equipamentos ali mais luxuosos, digamos assim. E esses recursos, qualquer forninho elétrico que você compra aí baratinho, já tem quase todos esses recursos. Eu, no caso, prefiro 100% um forno elétrico do que um forno a gás. Vamos lá. Assisti testes de várias marcas de forninho assando frango 90%, o frango fica cru e quando assa demora mais tempo que usa gás. Aí eu vou dar um exemplo da minha mãe, por exemplo. Minha mãe prepara muita coisa, ela tem lá um fogão à disposição, ela não é o fogão principal dela, mas ela tem aqueles fogão a gás de 6 bocas, que é gigante, né? E ela tem um forno, eu acho que é 45 litros. Minha mãe faz aqueles pão gigantão assim, sabe? Aqueles pãozão. E eu não lembro a última vez que ela preparou algum bolo, algum pão, alguma coisa, alguma carne, qualquer coisa no forno a gás. De todos esses anos, de uns bons anos pra cá, ela sempre utilizou o forno, só o forno elétrico. O forno a gás lá, ele só fica de enfeite lá, porque ela só usa o forno elétrico. E minha mãe tem muita experiência ali na preparação, utilizando o forno, né? Porque ela vem lá na época que ela conta pra gente que ela utilizava ali os fornos a lenha, né? Tinha aqueles fornos a lenha, do fogão a lenha. Aí começou a utilizar o gás e agora tá no elétrico e não quer mais saber de gás. Então assim, pode ter uma preferência de escolha, mas falando ali na minha experiência, né, a minha experiência de utilização e de ver os outros utilizando, com certeza eu prefiro o forno elétrico do que o a gás. Por tudo isso, cheguei à conclusão. O cooktop tem estética e praticidade, mas não é para quem gosta de cozinhar de verdade. É para fazer comidinhas simples. Aí é uma coisa também que eu não concordo muito, porque eu não vejo nenhum tipo de limitação no cooktop de indução em relação ao um fogão a gás, por exemplo. No cooktop de indução, uma receita que você consegue no fogão a gás e no cooktop de indução você não vai conseguir porque são coisas diferentes. Eu não vejo nenhuma receita, talvez, sei lá, não sei, se vocês souberem de algum tipo de preparo que você não consegue fazer no cooktop de indução e você consegue somente no cooktop a gás, já me ajuda aí, deixa aí nos comentários também. Uma coisa também, o que define uma pessoa saber ou não cozinhar é a experiência, o prato que ela vai te entregar ali, né? Não o tipo de fogão, o tipo de panela que ela está utilizando. No final das contas, o que vai importar mesmo é o alimento ali final preparado. Uma pessoa que gosta, que sabe cozinhar, ela vai fazer esse preparo tanto no cooktop a gás, cooktop de indução, cooktop fogão a lenha, qualquer tipo de situação, ele vai conseguir entregar ali uma boa comida. Mas vamos lá. Tem que ter perfil de pessoa que só usa a cozinha para comida simples, basicamente esquentar, né? Então, no cooktop de indução, você só consegue esquentar a comida, né? Eu não entendi muito isso, não concordo muito com isso, mas vamos lá. Na prática, essas pessoas odeiam cozinhar e vivem em serviço de delivery. Aí, eu vou falar a minha... Já falei isso aqui lá no começo, né? Todo esse tempo que eu utilizo o cooktop de indução, assim, a utilização minha com delivery é muito pouca daqui de casa. A gente usa o cooktop de indução todo dia, não tem nenhuma limitação em utilizar. Assim, a gente cozinha mesmo, né? Não tem esse negócio de... A gente não fica pedindo delivery, né? Mas eu gostaria da opinião de vocês. Se você tem um cooktop de indução ou se está pensando em comprar um, o que vocês acham de quem tem cooktop de indução? É só para deixar ele de enfeite ali, né? Não serve para você preparar nada, você vai ter que viver só de delivery. Então, se esse é o perfil realmente de quem quer ou tem o cooktop de indução,
deixa a sua opinião aí também. De qualquer forma, é sempre bom reforçar que todas as opiniões ela tem relevância, né? Todo mundo pode ter um uso diferente, né? Todo mundo acaba tendo experiências diferentes, daí as opiniões elas vão ser diferentes mesmo, isso aí não tem nenhum tipo de problema. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aí também, para a gente complementar, no final das contas, como isso é uma coisa relativamente nova, né? Ainda existem muitas dúvidas em relação à utilização de quem está pensando em comprar, então é importante você deixar a sua utilização, como você usa o cooktop, se você realmente só deixa o seu cooktop de enfeite, se você vive ali só de delivery, ou se você realmente usa muito o seu cooktop, quais as limitações que você acha que o cooktop tem em relação a um cooktop tradicional a gás. Tem alguma coisa que você não consegue preparar no cooktop de indução, mas que você conseguia preparar no cooktop a gás? É importante deixar a sua opinião aí também, para a gente construir muitas opiniões, para a gente conseguir traçar um caminho melhor ali, digamos assim. Sobre a gás também, a utilização de forno a gás ou forno elétrico, qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos deixar bem explicado aí essas situações para a gente chegar ali num consenso comum. Queria reforçar aqui também que a intenção desse vídeo é a gente tirar as dúvidas, né, para a gente chegar num senso comum ali, para mim ouvir a opinião de vocês, para a gente conseguir ali formar uma opinião legal. Não tem intenção nenhuma de ofender nem nada do tipo. Esse formato foi um pouco diferente aqui dos vídeos aqui do canal, mas achei bem interessante porque tem vários comentários que às vezes eu respondo ali nos comentários mesmo, mas tem determinadas perguntas que é ruim você responder comentando, porque é difícil você explicar, né? É difícil você ter certeza se a pessoa entendeu ou não, então pode ser que eu traga mais vídeos aqui explicando melhor, de uma forma mais prática, determinadas perguntas. Então é sempre bom você deixar seu comentário, eu procuro ele responder todo mundo. Às vezes demora pro YouTube notificar o comentário para mim, ou às vezes nem aparece o comentário, dependendo de onde eu estou vendo o comentário. Se, por exemplo, se eu estou no computador, ele aparece, daí no celular às vezes não aparece, ou lá quando você entra na parte das configurações ali do canal, aí você tem alguns dos comentários que estava bem antigo lá, que eu não fui notificado. Então é importante você comentar, mas se eu não responder na hora, não se preocupe que uma hora eu vou responder. Independente do tipo de comentário, né? Às vezes pode ser uma coisa que você acha que é uma coisa simples, mas às vezes é uma coisa bem relevante que vai responder aí a dúvida de muita gente. Mas, como eu falei, qualquer dúvida ou algum complemento adicional, já deixei nos comentários. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like. Aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem bastante conteúdo bacana, com certeza algum deles pode te ajudar, principalmente sobre cooktop de indução. Várias coisas que eu falei aqui comentando esse comentário. Tem vídeo aqui no canal mostrando na prática como é que funciona isso. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês estarem conferindo. E esse foi mais um vídeo e até o próximo.